acolher você que está em casa, que nos acompanha pela TV, que nos escuta pela rádio, que está na internet. Você que está aqui no centro de evangelização. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Canção Nova. Ao decorrer de todo o dia de ontem, no acampamento, no combate da oração, eu tenho certeza absoluta que você não escutou nenhuma novidade. O que o Padre Roger, o que o Padre Edmilson, o que eu, Padre Bruno, trouxemos para você, são palavras já do nosso entendimento. O que eu creio que está acontecendo conosco é uma renovação, é um recarregar as baterias, as forças, para darmos passos além e permanecermos firmes, dando continuidade ao nosso seguimento de Cristo, à nossa busca de santidade, ao desejo de Deus. Ontem o Padre Roger, motivado pelo Espírito Santo, diante dos meios que vivemos, das tecnologias, ele nos trouxe uma senha. Qual é a nossa senha? Padre Roger, fui dormir com essa senha na minha cabeça. No mundo que temos tantas senhas, né? A gente tem senha para tanta coisa, até para abrir um telefone tem uma senha, para fazer tanta senha na cabeça da gente. Ontem eu fiquei com isso. A senha por excelência já nos foi dada. Qual é a senha? Se você ficar com isso, eu já vou dar glória a Deus no final deste acampamento. Porque uma vez que eu tenho certeza que a minha senha é vitória de Deus, eu vou colocar a minha vida usando as armas necessárias para combater o bom combate, para enfrentar o mal e resistir à tentação. Esta colocação deste domingo, dia do Senhor, um dia maravilhoso que o Senhor nos concede aqui na Canção Nova. O que o Padre Bruno quer partilhar com você nessa manhã é sobre as tentações. E essa colocação tem este tema: resistindo às tentações. Porque nós precisamos resistir. Resistir até o sangue. Ontem o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, chamava eu e o Padre Roger e dizia: olha, eu tenho um livro, eu tenho uma escritura, e na escritura que eu tenho, tem outra tradução que fala que Satanás não veio apenas para matar, para roubar, para matar, para roubar e para destruir. Diz a palavra, Satanás veio para matar, para roubar e para levar à perdição. Não foi isso, Padre Roger? Padre Jonas, dizendo ontem, Satanás veio para matar, para roubar, e não apenas para destruir, mas veio para levar à perdição. Lembra que ontem eu dizia que existe um plano de destruição. Satanás não brinca no que faz. Ele quer destruir os planos de Deus. Eu, Padre Bruno e você, fazemos parte do plano de Deus. Aí você pode me perguntar: mas Padre, ele já foi derrotado? Nós já temos a salvação. Como é que ele pode destruir? Com o pecado em nós. Porque enquanto neste mundo viver, eu e você, enquanto vida tivermos, enquanto respiração, a palavra diz: no mundo haverei de ter tribulações. A tentação está aí. Por isso eu preciso resistir até o fim, porque eu sei que o fim não é o fim. É louco, né? Mas é. O fim é o começo. Porque eu estou, mas eu não sou. Somos do céu. Já falei 500 vezes, não vou deixar de repetir.
O estar é passageiro, o ser é eterno. Eu estou no mundo, mas eu sou do céu. Olha para quem está do seu lado e fale isso. Você é do céu. Fala para ela assim, até na primeira pessoa. Olha assim, Rogerinho, e fala: eu sou do céu. Encha a boca e diga: eu sou do céu. Quem é do céu aqui, diga eu. Então é preciso viver. É preciso viver como cidadão do céu. Por isso a necessidade de resistir à tentação. Pega comigo a palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Eu já fui algumas vezes à Terra Santa, graças a Deus. Fiz um pedido a Nosso Senhor, sempre em peregrinações que eu vou. Fiz um pedido: no dia que eu me acostumar de ir para a Terra Santa, nunca mais eu quero pisar. Toda vez que eu vou em peregrinação, eu vivo uma experiência. Você que nunca foi, você que quer, já procure a agenda de 2017 e vamos com uma canção nova para a Terra Santa. Mas dentre tantos lugares que Deus concedeu de experiências na Terra Santa, eu fiz uma experiência muito linda lá em Jericó, aonde nós contemplamos o Monte da Tentação. Padre Roger, Padre Edmilson, com certeza já foi lá. E que experiência eu rezei ali. Eu tive a graça de estar com um grupo pequeno. Quando nós fomos almoçar, eu pedi para o guia e para um dos irmãos da Obra de Maria que estava comigo. Eu não fui com o grupo e eu quis ficar mais ou menos umas 2 horas em contemplação, rezando, olhando para aquela montanha, pedindo a graça a Deus de também resistir, de lutar contra a minha vontade e o meu querer. Acompanhe com a palavra e nós vamos meditar e vamos entrar um pouco mais naquilo que Deus quer falar. Diz a palavra do Senhor: cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não se vive somente de pão. O diabo levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei todo este poder e riqueza, estes reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, e colocando no ponto mais alto do templo, disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a respeito, para que te guardem, e ainda, eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também foi dito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra do Senhor.
Amados, na luta do cristão contra Satanás, contra as forças do mal, como dizia o nosso saudoso Padre Léo, contra o chifronildo, na luta que nós travamos, o principal campo de batalha é a tentação. Como nós somos tentados? Quando eu rezava esta pregação, quando eu me preparava, o Senhor me colocava a escrever isso, e permita eu ler o que escrevi. O diabo é um mestre nas coisas aparentemente lógicas. Amado, Jesus estava faminto. E o que foi que o demônio apresentou para ele? Se podes, transforma essa pedra em pão. O diabo sabe como fazer. Ele é muito astuto. Ele vai naquilo que é lógico. Jesus estava faminto. Ele tinha poder para transformar aquela pedra em pão. O diabo simplesmente sugeriu que ele tirasse vantagem do seu privilégio especial, o seu poder. E aí o Senhor, com autoridade, travando uma luta com uma realidade. Ele estava com fome, pautando em uma das armas que o Padre Bruno dizia ontem, pautando na palavra, ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela tentação foi vencida pela arma da palavra. Jesus proclamou. Ele estava com fome, sim ou não? Claro, amados, é bom entendermos isso, porque a gente também cai nessa grande tentação. Ah, padre, mas Jesus era Jesus, o Filho de Deus. Ele foi conduzido ao deserto no Espírito. Deus o conduziu. E ali estava a humanidade, porque Ele é humano, divino, mas ali estava o homem Jesus, que tinha as suas necessidades fisiológicas, que tinha sua necessidade de se alimentar, que tinha fome. Se nós pegarmos a tentação de Jesus no Getsêmani, a gente pode pegar depois, a gente viu lá que Jesus chorou, teve angústia. Ele era Deus, mas Ele foi homem. Isso é para dizer para mim, Padre Bruno, e para você, que nós também podemos enfrentar as tentações, quando usamos as armas necessárias. E Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação vencida foi a seguinte: o diabo olhou e disse: eu te darei todo este poder e riquezas, pois a mim é que foram dados, e eu posso dar a quem quiser. O que foi que Jesus falou? Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Porque o demônio pediu para que ele se prostrasse. O demônio: se prostre diante de mim, que eu vou te dar poder. Jesus olhou para ele e falou: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. No ano sacerdotal, eu não lembro se foi 2010 ou foi 2011, se o Padre Roger, o Padre Edmilson lembra. Eu não sei quando foi o ano sacerdotal, parece que foi 2010, eu não tenho certeza. Vocês lembram? Eu acho que foi. Eu sou bom de data, mas essa eu esqueci, viu, Padre Roger? Essa eu esqueci, mas eu acho que foi 2010. Quando nós estávamos em São Giovanni Rotondo, lá na terra do Padre Pio, a gente foi visitar, e um dos momentos eu tive a oportunidade de ver alguns escritos, e eu escutei, vi e li algo muito forte que Padre Pio escreveu no seu tempo, dizendo que todas as vezes que nós nos prostramos para o Senhor, todas as vezes que nós temos a humildade de
nos ajoelhar diante de Deus, diante de Cristo. Quando nós nos prostramos diante dele, nós exorcizamos Satanás da nossa vida. Você quer tirar o mal de você, que tenta, se prostre diante do Senhor. Nós nos prostramos diante dele, de Cristo, e levantamos a cabeça para Satanás e dizemos: sai de reto, aqui tu não tem poder. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus estava sendo tentado, e aí eu rezando, vinha a palavra. Jesus tinha replicado a tentação anterior, dizendo que confiava em cada palavra do Senhor. Aqui Satanás está dizendo: bem, se confia tanto em Deus, se você confia tanto nele, se prostre diante de mim que eu vou te dar tudo isso aqui. Você está sem nada, você está aí na tentação, na fome, esses dias todos. Jesus sabia que era um tempo, resistiu. Quantas vezes pelo tempo a gente cede? Próximo sábado, dia 27 de agosto, é dia de Santa Mônica. Se eu não me engano dia 27 de agosto, próximo sábado. Mônica rezou quanto tempo pela conversão do seu filho? Quanto tempo? Resistiu, lutou. A gente desiste muito fácil dos nossos pedidos, das nossas necessidades. A gente cede muito fácil. A gente começa um propósito, na primeira tentação a gente já, só isso, só um pouquinho. Eu não estou aqui falando só de propósitos de jejum, de mortificações na vida. Eu sei, amados, que é desafiante, que sofremos. Eu sei que não é fácil, mas é preciso resistir. É preciso pedir a graça da resiliência, da firmeza. É necessário estarmos com os olhos voltados para o Senhor, para que a gente aguente firme. Quem nunca pensou em desistir aqui? Quem já pensou em desistir, levante a mão. A tentação vem. Sabe aquela vontade de chutar o pau da barraca? Não quero mais saber de nada. Eu não quero mais saber de nada. Calma, aguenta firme. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. É porque a gente é muito, como fala lá na Paraíba, a gente é agoniado, né? A gente quer as coisas para ontem. E na primeira coisa que nos aparece, a gente já quer ceder. Um combatente não pode ceder. Um combatente precisa estar em estado de alerta. Quando o Padre Roger dizia ontem a palavra atalaia, o meu coração fazia uma vibração muito forte, porque um combatente, um atalaia não pode ceder. Um atalaia não pode dormir. Um atalaia tem que estar com os olhos abertos. Para quê? Para que quando o inimigo apontar, ele possa tocar a trombeta e possa anunciar, para que aqueles que estão lá se preparem para o combate. Imagine se um atalaia dorme. O Padre Jonas com certeza está vendo essa pregação. Eu não sei se ele se lembra, mas eu lembro muito bem. Em 2002, aqui na Canção Nova, nós estávamos lá na capela embaixo do Rincão. Tinha acabado uma missa, eu disse: Padre, eu quero uma bênção do Senhor. Eu quero uma bênção porque eu quero ter uma vigilância na minha vida. Eu quero ser vigilante. Eu quero estar atento. Eu quero estar com os olhos abertos. Dá-me essa graça. E daquele jeito dele, ele colocou as mãos sobre a minha cabeça, me deu uma bênção. Padre do céu. De 2002 a 2007 a coisa foi... Mas depois da ordenação sacerdotal, parece que o negócio veio com tudo. Porque para eu dormir é difícil, viu? Eita, que luta. Eu tive até vontade de falar: Padre, dá uma bênção para eu dormir. Só um pouquinho. Diminui o que o senhor pediu aí. Mas, amados, um combatente, um atalaia, para se vencer a tentação,
precisa estar em estado de alerta, precisa estar atento a tudo, porque o inimigo ele sabe aonde atingir, ele sabe aonde tocar. Jesus estava no deserto, estava com fome, estava cansado, não tinha nada. Satanás ofereceu o pão, ofereceu reinos, ofereceu poder. Entra a terceira tentação, quando Satanás fala para ele: se atira daqui, atira. Não diz aí que os anjos vão te segurar? Jesus olha e fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes eu e você travamos também essa grande, amados, confiar em Deus, beleza, prudência fundamental. Ah, eu confio em Deus, então eu vou me jogar daqui. Não, isso é loucura. O cuidado, temos que ter cuidado, temos que estar em estado de alerta. Aonde estamos pisando, o campo está minado, bombas estão sendo colocadas. Isso aí é uma visão espiritual, sim, mas estamos num campo minado, então temos que ter uma boa estratégia, temos que saber aonde pisar. Sim, eu confio em Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. Não é ir por uma guerra, entrar por entrar. Se eu não estou preparado, se eu não estou armado, se eu não tenho a armadura, se eu não tenho as armas necessárias, eu preciso fazer. Eu confio em Deus, confio. Eu sei que com Ele eu sou vencedor, sei que sou vencedor. Mas eu não posso esquecer que Satanás veio para matar, roubar e levar à perdição. Por isso eu preciso estar atento. O Senhor falou, o diabo levou ele a Jerusalém, colocando no ponto mais alto do templo e disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te guardem. Eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: não porás à prova o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. É desafiante, gente. Como é desafiante ser um combatente. Nesse 9º ano do combate da oração, eu penso que a primeira visualização que Deus concedia para este acampamento, onde seria um tempo de abastecer um combustível que era colocado em nós, para nos dar força, para darmos sequência ao restinho do ano que tem, iniciarmos outro ano. Eu sei que não é fácil ser um combatente. Eu penso que ser atalaia nos tempos de hoje é o maior desafio. Em estado de vigilância, de oração. Porque o nosso corpo grita. A carne é fraca. Trazemos o pecado original. Diz o próprio São Paulo na palavra: nós fazemos o mal que não queremos, para deixar de fazer o bem que queremos. Travamos uma luta diária, sim. Resistir à tentação, precisamos reconhecer a nossa fraqueza e acolher a grandeza de Deus que age em nós. Não podemos esmorecer, não podemos baixar a cabeça e dizer: realmente eu não consigo. Não é isso. O Padre Roger deu uma senha, a nossa senha é a vitória de Deus. Então, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, com força ou sem força, eu preciso colocar essa senha diária na minha vida, digitar ela, terminar com a tecla amém, que é assim seja, e caminhar. E aí pedir a graça da força, de saber dizer não, de saber dizer sim, de levantar a cabeça todos os dias e dizer: eu vou resistir até o fim. Quantos santos resistiram à tentação? Quantos santos deram a vida, mas não olharam para trás? Amados, não dá mais para olhar para trás, não dá mais para pensar,
nas cebolas o Egito passou. Cada dia que passa, nosso Senhor está mais perto. Eu não tenho dúvida que hoje está mais perto do que ontem, e amanhã vai estar mais perto do que hoje. Por isso a nossa conversão é para agora. Não podemos deixar para amanhã, tem que ser neste momento. Daí a necessidade de dizer não, de ter a coragem de dizer: eu preciso resistir, eu preciso ser fiel, eu preciso perseverar, eu preciso de constância. O problema é que a gente começa e a gente quer parar muitas vezes pelo meio do caminho. A gente se entrega, se abate. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: eu não posso parar. Você não pode parar. Nós temos que resistir até o fim. Deus age. Sabia que Deus cuida de nós? Se eu chamasse Padre Roger, o Padre Edmilson, a Rogerinha, a Ana, tantos irmãos aqui, quantas coisas o Senhor já fez em nossa vida, quando nós realmente nos colocamos num estado de confiança, quando nós não damos espaço aos barulhos exteriores. A nossa humanidade muitas vezes grita, quando nós dizemos: Senhor, eu estou assim, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Eu falava para os padres uma experiência que eu e o padre Ivan, da Canção Nova, vivemos na Jornada Mundial da Juventude. E permita eu falar, a jornada foi uma bênção, nós vivemos uma experiência maravilhosa. E no domingo, nós tivemos a graça de participar da missa mais perto do Papa Francisco. Do local aonde foi a vigília, é a vigília que nós falamos, e a missa, que é o campo de misericórdia, aonde nós parávamos de transporte de carro, nós andamos mais ou menos 3 horas e meia, 3 horas, para chegar no campo de misericórdia, onde nós passamos a noite do sábado e no domingo a missa com o Papa Francisco. Então nós saímos no sábado à tarde, fomos andando 3 horas, mais ou menos 3 horas e meia, e eu tendo que estar lá na frente com a juventude, né? E eu tinha que ser o primeiro. Olha lá, morto de cansado, mochilinha nas costas, e tem uma frasinha que eu uso: quero ver na vida, eu tenho que ser o primeiro a pregar, né? E eu quero ver na vida, e fomos 3 horas e meia, chegamos na vigília, fizemos a vigília, entrei dentro de um saco para dormir, dentro de um saco, estão lá dormindo. Quando foi 5h30 da manhã, eu já estava de pé, tinha combinado com o padre Ivan, para a gente sair cedinho, porque da onde a gente estava, para o local aonde nós iríamos participar da missa, íamos andar mais um pouco, mais ou menos uns 30 minutos, meia hora. Então 15 para as 6 eu já estava no espaço do campo onde ele estava, e fomos juntos para sentar, para esperar a missa com o Papa. Chegamos lá mais ou menos umas 6h15, 6h30 da manhã, e ficamos sentados numa cadeira bem pertinho do altar, até a hora da missa começar. O Papa chegou, a missa começou, não deu para ver tão de perto, era muito grande, o altar é muito grande, mas a gente conseguiu ver. Quando foi acabando a missa, eu disse: Padre Ivan, vamos só colocar já na nossa cabeça e no nosso psicológico, que nós temos mais umas 4 horas de volta, hein? Porque a gente andou na tarde do sábado e tinha que voltar no domingo. Aí o Padre Ivan: Jesus. Parecia o Padre Edmilson falando: ai, Jesus. Beleza. Quando deu meio-dia, sem almoço, a água que nos oferecia lá era uma água com gás e quente. Ai, que delícia. Horrível. Eu vou resumir para você entender. Quando acabou a missa, eu e o Padre Ivan saímos. Gente, imagine 1.800.000 pessoas saindo pelas saídas lá. A gente tinha hora que nem parava. Era o povo que levava a gente, ó. Aí Ivan, a gente ia e o povo ia: Ivan, não pode parar não. E vamos lá. E a gente foi, a gente ia andando.
depois de 1 hora, a minha mão começou a formigar. Desde os 15 anos eu tomo um remédio de pressão. É herança de família, desde os 15 anos de idade. Já me deram antecipada essa herança. E aí eu disse, a minha pressão está alta. Eu olhei para o Padre Ivan na minha frente, e o Padre Ivan estava até uma hora que ele fez assim. Aí eu disse, irmão, tu está bem? Ele disse, a minha pressão está baixa. Aí eu disse, a minha está alta, vamos se juntar que equilibra. E ali nós fomos andando. Aí teve uma hora que ele olhou para mim, eu olhei para ele. Vamos parar, vamos. Gente, sem brincadeira. Quando a gente foi parar, não dava para dizer assim, vamos parar e sentar aqui. Quando foi parar, fez assim, ó, vamos parar, vamos. Então vamos parando. Para chegar aqui, ó. Aí parou, sentou. Ave Maria. Aí sentamos. Aí, claro, ele, sabidão, sentou do lado de cá, né? Porque eu maior do que ele, né? Muito maior. Se viesse gente, olha a barreira nele, né? Aí sentou do lado. A gente estava desfalecido. A água ruim. Uma senhora passou, deu uma garrafa de água normal. Nós tomamos. Eu me lembrei que eu tinha uma maçã na bolsa. Dei uma mordida, dei outra mordida para ele. E aí entra o que eu quero falar. Aí o Senhor falou ao meu coração muito forte. Levanta. Eu nunca vou te deixar. Nada vai te faltar. Calma, segura as palmas. Levanta. Nada vai te faltar. Eu nunca vou te abandonar. Gente, a tentação ali era, sabe o quê? Confesso. E eu falei isso logo no início. Eu disse, Ivan, se a gente não conseguir, sabe o que faz? Tu desmaia, eu desmaio e a ambulância leva a gente. Chega lá na frente e um confessa o outro. Eu disse, irmão, eu desmaio, tu desmaia. Aí quando o povo levar a gente lá, no final, aí a gente se absolve. Um confessa o outro. Claro que era brincadeira, né? A tentação ali, meu irmão, não era levantar mais não. Eu estava prostrado, acabado. Gente, era um cansaço. Os meus pés formigavam. Se a minha pressão ali não estivesse estourando, eu mudo meu nome para Genésio. E ali o Senhor falou, levante. Eu não vou te abandonar. Nada vai te faltar. Eu disse, Ivan, vamos, irmão. Aí ele olhou para mim assim, como se dissesse, vamos ficar mais um pouco. Eu disse, vamos. Aí ele se levantou, nós levantamos. Todas as ruas fechadas, as quadras todas fechadas, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada. Quando nós levantamos, nós demos 2 passos, eu falei em voz alta. Detalhe, eu não falei para o Padre Ivan o que Jesus colocou no meu coração. Eu apenas fui impulsionado. Eu verbalizei em voz alta, Jesus, manda um anjo para nós. Nós demos 2 passos. Olhei à minha esquerda, um táxi. Eu olhei para o táxi e fiz, help me! Quando o povo viu aquele táxi, todo mundo pulava. Cada um que queria aquele carro. E eu disse, aquele é meu. O anjo mandou, foi Deus que mandou. Aí o táxi chegou. Quando o táxi chegou, pessoas vieram. Mas o táxi olhou e viu que era a gente. Perguntou para onde nós íamos. Eu mostrei a escola que nós estávamos. Ele olhou e falou, I'm sorry. Eu disse, I'm sorry. Ele olhou e falou, o trecho é curto. Aí eu disse, how much? Quanto é? Aí ele falou o valor, 50 slots. O único lugar que eu cheguei pelas peregrinações, que o real é mais do que o slot, é inferior ao real. 50 slots é quase igual a 50 reais. Eu olhei para o Padre Ivan, aí quando ele falou 50, né, 15, eu olhei para ele e disse, no problem. Eu disse, Ivan, meu filho, 25 para cada. Vamos entrar nesse carro. Quando eu sentei no banco da frente, Padre Ivan sentou no banco de trás. Ele já estava desfalecendo e falou assim, Padre Bruno, Jesus ouviu a tua prece.
Agora deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse ficado mais um segundo sentado, eu tinha perdido a graça de Deus. A tentação ali era para eu ficar como? Não era nem sentado. Eu não vou nem deitar aqui para não escandalizar. Era deitar e me entregar à prostração. O Senhor falou: levanta, eu nunca vou te abandonar. Levantei com a perna doendo, com o pé doendo, com todo o cansaço. Padre Ivan cansado, nós resistimos e levantamos. Deus nos abençoou. Aquele táxi veio do céu, eu não tenho dúvida, para tirar a gente dali e levar para o lugar. Quando nós confiamos em Deus, nada nos falta. Resistir, confiar. É desafiante, é. Um atalaia, um combatente precisa se lançar. Eu não estava viajando, eu não estava em excursão, eu não estava brincando, eu estava numa evangelização. Eu fui para uma missão e eu sei que Deus não iria me abandonar. É isso que nós precisamos, de nos colocar realmente em estado de alerta e ter a certeza que nosso Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu não sei, amado irmão, o que você tem vivido, mas uma certeza eu tenho. Esse acampamento combate da oração de 2016 veio para ser um divisor de águas na sua vida, em nome de Jesus. Resista até o fim. Resista, lute. Nós demos ao decorrer desses dias dicas, palavras foram dadas, direcionamentos foram dados. Agora é colocarmos em prática, é fazermos acontecer com a nossa vida e com a nossa história. Eu quero pedir que você faça uma boa leitura de tudo que Deus foi revelando. Todas as palavras que o Senhor foi direcionando. E que você, com muita paz no coração, sem condenação, assuma: Senhor, até hoje eu não consegui. Aqui estão as minhas falhas. Essa é a minha verdade. A tua palavra me garante que o Senhor faz nova todas as coisas. O que passou, passou. Hoje eu me decido a começar um tempo novo. Eu sei qual é a senha, eu preciso ser atalaia, eu sei quais são as armas. Agora eu vou colocar em prática, porque eu sou combatente até o fim. Amém? Quem é combatente aqui, pode aplaudir, é vontade de Deus. Quem é combatente aqui, diga eu. Então eu vou falar igual o Padre Jonas ontem. Quem é combatente, fica em pé. Padre Roger, Padre Edmilson, quem é que vai rezar? Você? Já convido o Ministério de Música a vir. E antes de o Padre Edmilson rezar para nós, coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Repita com o Padre Bruno assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Coloca a mão no coração mais uma vez e repita com fé e autoridade: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu vos peço nesta manhã, a graça da fidelidade. Eu quero, Senhor, resistir à tentação. Eu sei que a carne é fraca. Mas contigo, Senhor, pela ação do teu Espírito, pela tua força, Senhor, eu sei que eu vencerei. A minha senha é vitória de Deus. Eu não sou derrotado. Eu sou combatente. Eu sou um atalaia. Eu preciso viver a vigilância. Por isso abre os meus olhos, Jesus. Dá-me a força, Senhor, de dizer não ao pecado, de dizer não a Satanás, e dizer sim, e dizer sim
dizer sim ao céu. ao céu. Eu preciso, Jesus. Eu preciso, Jesus. Síria la bala bala e la bala mala 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 mala. Síria la bala bala e la 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 la. Ola Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Balaria, la Maria, la Balaria, la Balaria, la Balaria, la Balaria, lelerio. Pela palavra trazida Siri pelo canta la Padre Siri canta la bala 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 bala. Bruno, nos revela algo interessante também Siri canta la em Siri. Lucas capítulo 4. Para ele, Jesus, resistir às tentações, ele precisou estar cheio do Espírito Santo. Amém. Jesus, cheio do Espírito Santo. E o Padre Roger dizia ali baixinho: aqui está o segredo da resistência. Sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém, Senhor. Ontem o Padre Jonas nos batizava dizendo: ser batizado no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Qual é a dinâmica que eu queria que nós vivêssemos agora? De dois em dois, um de frente para o outro, vai. Coloca a sua mão sobre a pessoa que está à sua frente. Dois em dois. Eu vou colocar a mão no Padre Bruno e ele em mim. E um vai pedir para o outro esta graça do batismo no Espírito Santo. Ora sobre esta pessoa pedindo agora: Senhor, batiza esse meu irmão, essa minha irmã no Espírito Santo. Senhor, que ela saia da Canção Nova para a sua cidade, para a sua casa, para que ele possa combater cheio, toda a tentação, repleto, revista com teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito possa transbordar na vida dele. Senhor, é o que eu peço agora nesta hora, que o Padre Bruno, Senhor, receba de ti uma porção nova, uma unção dobrada do teu poder, da tua graça, da tua força, para que ele possa continuar resistindo ao tentador e à tentação. Senhor, renova nele os dons, renova nele os carismas, renova nele, Senhor, os frutos do Espírito Santo. Vem em auxílio, vem em socorro, vem, Senhor. Eu te peço nesta manhã de domingo, que toda sorte de graça seja agora liberada sobre a vida dele, pelo poder do teu Espírito Santo. Faz fluir agora, Senhor, os teus dons, os teus carismas. Irmão, irmã, começa a orar no Espírito por essa pessoa, por quem você está orando agora. Ora, até você que nunca orou no Espírito, ora conosco agora, vá orando, vá orando. Eu vou pedir para a Ana, mais a Rogéria, Padre Bruno, eu, irmos orando no microfone para que você ore, ore no Espírito. Assim como em Pentecostes, vem sobre nós. Vem sobre cada um de nós, para que possamos resistir toda a tentação, para que sejamos fortes. Vem
Shibiri mandala la candala la bare mandala la bare mandala. Shibiri mandala la bare mandala la bare mandala. Oh shibiri mandala la bare mandala. Senhor, derrama teu espírito de força. Derrama teu espírito de poder. Senhor, dá-nos a autoridade do alto, a autoridade do céu, a autoridade sobre o demônio, Senhor. A mesma autoridade que estava sobre ti. Conceda-nos. Conceda-nos. Vem Espírito Santo. Oh, vem Espírito Santo. Receba nessa manhã o batismo, o ruá, o sopro de Deus. Vá deixando o Espírito usar você em favor dessa pessoa em quem você impõe as mãos e ora por ela. Vá deixando o Espírito usar você. Irmão, coloca a mão sem medo sobre a tua esposa, sobre a tua namorada, sobre o teu amigo. Faça isso em favor dessa pessoa. Talvez vocês nunca oraram um pelo outro assim. E hoje o Senhor está te concedendo a graça de orar um pelo outro, de clamar esse revestimento do alto. Deixa o Espírito ser liberado agora sobre a sua vida. Batiza. Jesus, batiza. Você que está em casa, se tem alguém próximo de você, por favor, levante-se, aproxima-se dela, coloca a mão sobre ela também. Participa agora desse momento. Talvez você esteja até envergonhado. Não, levanta em nome de Jesus. Padre Bruno disse que ele obedeceu a ordem que o Senhor dizia ao coração dele: levanta-te. E ele imediatamente obedeceu. Obedeça agora. Levanta e vá até essa pessoa. Ora por ela. Peça somente que ela seja cheia do Espírito Santo, para que ela possa resistir ao mal, ao demônio, a Satanás. Senhor, clamamos. Fazes isso conosco, Senhor. Toda a graça seja agora liberada sobre as nossas vidas. Todo o poder, Senhor, seja agora dado-nos. Erga seus braços, cantemos. Levanta seu braço e diga como aquele que é vitorioso: nada eu sou vitorioso em Jesus, porque eu tenho a força do Espírito. E o Senhor me selou com a sua graça. E o Senhor me selou com a sua graça. Nada poderá me abalar. Canta! Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Só vocês cantando: nada poderá, forte, nada poderá
pois minha força é quem tem o nome mais forte. Pois minha força e vitória é Jesus. Enquanto o padre rezava, eu sentia que o Senhor, Ele ia nos dar ferramentas. Essa oração do Espírito, Padre, que nós fizemos uns pelos outros, Deus foi despertando dons. Amém. Ferramentas do Espírito. Amém. Dom de ciência, dom de sabedoria, o dom da fortaleza. A palavra era: eu lhe dou ferramentas para o combate no Espírito, ferramentas no Espírito. Amém. Amém. Quero selar esse momento de oração com a bênção. O Senhor nos deu, a nós sacerdotes, a autoridade para abençoar. Padre ontem perguntava sobre a Bíblia e pedia que vocês levantassem. Mas nós temos, não, agora precisa pegar a Bíblia não. Nós temos uma outra ferramenta que o Padre Jonas ontem dizia, que a Virgem Maria, ela se coloca entre nós e o demônio. E o Senhor nos deu, a Igreja Católica, uma ferramenta poderosa. Pega o seu aí para eu ver se você tem. Se não tem, desculpa, mas não saia da Canção Nova sem levar a sua ferramenta. Leva sempre com você no seu bolso, na sua bolsa. É nossa ferramenta, nossa arma de combate. Se preocupe com o que dizem dessa ferramenta. Viva a ferramenta. Coloque em prática a ferramenta. Humilha Satanás, invocando aquela que o humilhou com a sua humildade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor deste domingo, que Ele vos abençoe. Que por esta bênção que Ele vos conceda todo encorajamento necessário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é quem? É Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!